Bom sábado a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Deus para mais uma mensagem. Queria fazer aqui algumas observações. Eu tive lá faz pouco tempo lá na terra da minha esposa, lá no Equador. Até vi o vídeo aqui da Escola Sabatina, né? Falando sobre lá. Conheço o colégio a qual a moça foi para lá. É quente mesmo lá, o local onde a gente morava. E havia uma igreja onde minha esposa frequentava ali, era membra, e eles tinham, acho que alguns a gente já combinou isso aí, já falamos, né? Mas eu vou falar assim, ó, como está a igreja hoje? Lembra disso? Quem estava lá no sítio do Antônio? E aí vocês vão responder como? Excelente, melhorando e a Jesus aguardando. Ok? Deu para decorar? Eu vou perguntar, como a igreja está hoje? Ok, isso foi ensaio, tá bom? Então vamos lá, agora é de verdade, hein? Com toda a força aí. Como está a igreja hoje? Amém, amém. Como diz o ditado, não há algo bom que não possa melhorar, né? Então não é porque nós estamos hoje excelentes, pela graça de Deus, que nós não podemos melhorar aí na nossa caminhada, ok? Então Deus ele nos conduz aí, né? Cada dia. E outra coisa, desculpa a minha voz, tá? E outra coisa importante, como vocês viram, né, algumas pessoas que aqui são novas, né, Terezinha? Existe todo uma organização para que a obra de Deus possa avançar de maneira perfeita, né? A igreja ela é organizada. Assim como nós temos aí representantes no governo que você vai lá, vota e está lá durante um período de tempo, a igreja também vota para colocar ali os seus líderes, né? Para que eles possam fazer aquilo que é melhor para honrar e glorificar a Deus. Então a igreja não tem dono. A igreja tem pessoas que nos representam em determinado período de tempo, ok? Então, como vocês vão ver também depois, talvez aí, né? Espero que o ano que vem não, o pastor Leandro talvez mude e tal, e venha um novo, e aí vocês vão ver nessas mudanças na liderança da igreja também. Então, mas o propósito é para que a igreja cresça cada vez mais, ok? E o herói está aí, né? Como foi mencionado, o herói é o encontro regional dos oficiais da igreja, é isso, né? Ok. E aí está aí para que capacitar aqueles que estão assumindo uma posição, para que eles possam entender o que é melhor para fazer ali dentro da área de atuação deles, né? Seja Ministério da Criança, adolescente, jovens, né? Escola sabatina. Então, cada pessoa recebe ali algumas orientações que são importantes, né? Para o bom andamento da pregação do Evangelho, ok? Então, que bom nós pertencemos a uma igreja que não é uma igreja bagunçada, mas é uma igreja que prioriza aí a organização, porque o reino de Deus, a ordem, né? Não é confusão. Muito bem. Eu gostaria hoje aqui, vou tentar ser breve, para vocês poderem almoçar, tá bom? Que eu sei que talvez alguns aí já estão com a barriga até cantando, né? Então, vou tentar ser breve aqui. Vamos abrir lá no livro de Marcos, capítulo 10. Será o texto dessa manhã. Marcos, capítulo 10. Uma história muito conhecida, mas nos ensina algo muito importante, ok? Para a nossa relação com Deus. Marcos, capítulo 10. Acharam aí? Quem achou, diga amém. Quem não, misericórdia. Misericórdia? Opa, então vamos esperar um pouquinho mais. Ok? Marcos 10. Segura ele aí, vamos fazer uma breve oração? Vamos orar aí? Curve suas frontes. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, te agradecemos por esse dia, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui e de maneira especial pedimos o derramamento do teu Santo Espírito para entender a tua palavra e, Senhor, que essa palavra possa fruir da nossa vida para as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Perdoa também os nossos pecados, as nossas falhas e ajuda-nos, Senhor, como falamos agora. Estamos bem, excelentes, mas queremos melhorar a cada dia, até que Jesus volte, então possamos ir com ele nas nuvens do céu. Por isso, esteja conosco, em nome do teu santo e amado Filho, Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Marcos 10,
a partir do verso 17, ela tem uma história aí, e eu sei que você já leu o título dele, ok? Muito conhecida, né? Muito conhecida. No versículo 17, olha o que acontece aqui. Jesus estava em um transcurso, e é interessante que, eu sempre falo isso, Jesus sempre estava em curso, sempre estava indo para algum lugar. Claro que é perceptível que aonde Jesus ia, havia um propósito, havia um motivo. Jesus não estava andando aleatoriamente, né, dizendo, não, me deu vontade, eu vou andar por aqui. Não, me deu vontade, eu vou andar por aqui. Você pode perceber que todo caminho que Jesus tomava, sempre havia algo esperando. Havia um encontro preparado. Havia uma mulher pega em adultério, havia um baixinho subindo numa árvore, né? Havia um filho de um centurião doente, né? Uma sogra. Então, sempre havia no caminho que Jesus andava um propósito do porquê ele estava tomando aqueles caminhos, ok? E aí, aqui no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17, e também nós temos outros textos, né? Os 4 evangelhos falam desse livro, ok? Desse episódio. Por exemplo, você tem em Mateus 19, essa mesma história, você tem em Lucas 18, ok? E aí você vai falar, mas João não tem. João não fala disso, né? Mas João remete isso em uma carta que ele escreveu, lá em 1 João, capítulo 3. Depois a gente vai para lá, ok? Mas Marcos, ele dá alguns detalhes importantes ali. E aí o 17 diz assim, e pondo-se a caminho, agora foi melhor, né? Obrigado, viu? A gente vai ficando velho, não vai enxergando direito, mas muito bem. Diz assim, ó, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? E ele respondeu, né? Ele mencionando os mandamentos diz, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, né? Não farás falso testemunho, darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aí o 20, o rapaz responde, né? Ah, Senhor, isso aí eu faço desde que eu era pequenininho, isso aí eu conheço, né? E logo depois 21 diz, Jesus olhando para ele, fez o quê? O amou. E disse-lhe, falta-te ainda uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. E o 22 diz assim, mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía o quê? Muitas propriedades. E aí o texto continua dizendo assim, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrará no reino de Deus o que tem riquezas? E os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. 26. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si, então, quem vai poder entrar? Quem vai poder estar lá? 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse-lhes, para os homens é impossível, para o homem é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas lhe são possíveis, ok? Possíveis. E paramos aí, tá? História conhecida, texto já muito rebuscado e falado, mas a cada momento nós podemos entender e compreender coisas maravilhosas aqui. Naquele homem, havia sim um sentido de reconhecimento, de adoração, havia um intuito sincero do coração dele de ir para o céu. E eu pergunto para vocês hoje, quantos aqui gostariam de ir para o céu? Deixa eu ver as mãos. Deixa eu ver as mãos. Tem alguns que não levantaram. Estão em dúvida ainda. Quantos aqui gostariam de ir para o céu? Muito bem. Esse é o desejo de todo o coração do ser humano. E essa mensagem aqui de, Senhor, como eu chego lá, não é a primeira vez que aparece nas Escrituras.
Outros momentos também, houve pessoas que perguntou, Senhor, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Como é que eu faço para me salvar? Que é o mesmo, né? Lá em Atos também, né? Alguns homens estavam presos, falaram assim, como é que eu vou me salvar, né? E aí Pedro levou lá eles para fora, né? E conversando com eles, falou assim, olha, convertam-se e será salvo tu e tua casa. Mas aí, essa pergunta é uma pergunta que eu acho que bate a cada dia, a cada momento no coração de todo cristão, de todo verdadeiro cristão. Senhor, como eu faço para ir para o céu? Estou pronto? Até aqui foi suficiente o que eu fiz? Se hoje eu viesse a morrer, Senhor, eu estaria preparado para entrar nas mansões celestiais? Minha vida testemunharia, minha fé demonstraria que eu sou digno de estar lá? Esse é o questionamento de todo o coração. E esse é o maior e melhor questionamento que nós podemos fazer a todos os dias. O fato de você se questionar se está preparado ou não, já é uma demonstração de que você sente a necessidade. Estou soprando muito? Sente a necessidade. Som? Aí. Sente a necessidade. Ainda está. Muito bem. E aí aquele homem, ele vem com essa sinceridade de coração. Porque a Bíblia fala que ele viu Jesus e ele corre, né? Corre até o encontro de Cristo. E aí ele se ajoelha, o adora e fala, Senhor, né? Meu bom mestre, reconhecendo a Jesus como ele é. E aí Jesus olha para aquele homem, né? E aí vem a pergunta, Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Eu sempre menciono que existe, parece, aparentemente, uma certa contradição aqui no texto, né? Porque ele diz o quê? O que eu preciso fazer para herdar? Eu pergunto para você, o que é uma herança? O que é uma herança? Hã? É uma herança, ok. Uma herança é um bem, um recurso que é disponibilizado a quem? Aos nossos filhos. E sabia que pode ser também, você falou, ó, o que partimos, né? Mas pode também você fazer um documento lá em vida, né? Falando assim, ó, quando eu partir já está tudo certo aqui, né? Menos trabalho, né não? Depois tem que fazer, né, como é que chama? Alvará? Não, não é alvará. É inventário. Aí depois começa a dar uma briga entre irmãos, sai na porrada, né? Então é melhor falar assim, vou resolver em vida aqui, sento com meus filhos e falo, filho, ó, vou dividir igual aqui, não é para vocês pegar na porrada não, tá? Então já vou resolver um negócio aqui, entendeu? Mas uma herança, por que ela é recebida? O que o filho fez para receber a herança? O que ele precisa fazer para receber a herança? O que ele precisa fazer? Nascer, entendeu? Nasceu, é meu filho, já está direito na herança, entendeu? Então, quando ele fala, Senhor, o que eu preciso fazer para herdar? Mas é herança, né? E aí tem algo muito importante que esse texto nos ensina, é que muitas vezes nós entendemos e compreendemos que o céu é algo a ser conquistado. Algo a ser conquistado. E nós podemos cair no erro de pensar que eu tenho que realizar, fazer, praticar alguma coisa para merecê-lo, né? Mas tem um texto muito conhecido, está em Efésios, abre aí sua Bíblia, vamos pular lá para Efésios, mas não perca o texto de Marcos, hein? Efésios capítulo 2, conhecido de muitos aí. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, ok? Diz assim, ó, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, por quê? Para ninguém fale assim, não, eu não mato, eu não roubo, eu não passo os outros para trás, eu não minto, né? Então, está garantido já, né? Já é meu, entendeu? Então,
Paulo ele deixa bem claro, em Marcos aqui, essa questão é levantada, de que era necessário realizar, fazer, praticar para herdar a vida eterna. E é interessante, a gente até pode ver um posicionamento de Cristo, e Cristo diz para ele, você conhece os mandamentos? É interessante, tem gente que fala assim, não, os mandamentos já não são necessários, estamos sobre a graça, né? Não precisamos realizar mais nenhuma obra, ok? Porque Cristo já morreu por mim e a graça já nos foi colocada, né? E aí eu te digo hoje, tome cuidado com os extremos e tente entender aquilo que a Bíblia tem a dizer. A Bíblia diz, primeiramente, o céu é uma herança, é uma promessa. O céu já é. Deu para entender? O céu não é algo que eu tenho que alcançar, ele já está. Agora, se eu vou desfrutar dele ou não, é outra coisa. Entendeu? Sabe quando eu gostava bastante no mercado, eu não sei se... faz tempo que eu não vejo isso, viu? Mas houve um tempo que eu ia no mercado e aí sempre tinha aquelas provas grátis, né? Sempre tinha uma pessoa com uma barraquinha ali, né? Divulgando uma marca e aí normalmente era um queijinho, né? Normalmente, às vezes era um café, às vezes era outra coisa assim. E aí o que eu fazia? Chegava lá, nós entrávamos, pegávamos, espetávamos o negócio, gostoso, é bom, né? Eu tinha a mania de rodar o mercado, voltar lá e pegar outro. Aí eu rodava o mercado, voltava lá e pegava outro. Quando meus pais estavam fazendo a compra, eu dava umas 30 voltas no mercado e pegava lá. Eu acho que eu comia um queijo inteiro, né? Não sei quantos já fizeram isso daí, mas, né? Eu já fiz outras coisas também, mas eu não vou falar aqui não. Mas hoje não dá para fazer mais, tem muita câmera no mercado, né? Já entendeu, né? Muito bem. E aí, você provava aquilo ali, e às vezes o negócio era bom, né? Quem é mineiro aqui gosta de queijo, queijinho bem temperadinho e tal, é bom. E aí o negócio era bom. Quando a gente acha que um negócio é bom, né, e você provou, o normal nosso é o quê? Querer mais. Aí eu falo assim, não, vou levar para casa, não, o negócio é bom, já está ali, ok? Então, a graça é aquilo que Deus já nos deu. O céu já está. A promessa da vida eterna já existe desde a fundação do mundo. Está propícia a todos nós, ok? E é interessante, eu sei que eu vou contar algumas histórias aqui, mas nós temos dificuldades para aceitar aquilo que é de graça. Você já percebeu isso? Temos dificuldade. Quando eu voltei do Equador, e aí eu fui para um local, uma cidade chamada Jambeiro, não sei quantos conhecem aqui, indo para Caraguá, e aí eu trabalhei um tempo lá. E aí um dos projetos que a gente instaurou ali na região era um curso gratuito de espanhol, né? Porque eu estava já voltando do Equador, falava fluente, minha esposa é de lá, e eu falei assim, vou dar aqui um curso gratuito. As pessoas vinham e a gente fazia ali umas classes de espanhol, né? No começo veio até um número significativo, né? Vieram em torno aí de 40 pessoas, mais ou menos, 40 pessoas. E aí eu preparei o material, e aí junto com os irmãos lá nós conseguimos reproduzi-lo, e aí levei lá, comecei e tal, a gente na dinâmica ali. Só que com o passar do tempo as pessoas foram fazendo o quê? Não tem perseverança, né? O negócio é de graça, a pessoa fala, não preciso ir, não tenho obrigação de ir, né? E aí começaram a sair. No final, eu acho que eu estava com o quê? Se tivesse 20, era muito. Caiu menos da metade, né? Mas tiveram pessoas que terminaram ali o curso de espanhol, né? A gente tem dificuldade com aquilo que é de graça. A gente não dá valor para aquilo que é de graça, né? Imagina, estava disponibilizando, falava fluente, preparei o material, mas não valoriza. As pessoas preferem pagar. Estava conversando com o irmão esses dias, ele falou que colocou lá um anúncio do carro dele para vender e colocou abaixo da tabela. Aí direto vem a pessoa, ah, mas é verdade? Ah, não sei o quê, né? Aí ele falou, você quer saber, eu não vou vender mais o carro não. Só vou colocar no anúncio lá e vou colocar ele acima da tabela. Ele colocou acima da tabela, aí o pessoal, ah, eu quero ver o carro. Por quê?
Eu sei, tem a desconfiança, né? Ah, o carro está abaixo da tabela, deve ter alguma coisa aí, né? Mas, quando ele subiu para cima da tabela, o pessoal parece que interessou mais do que antes. Porque a gente prefere pagar mais caro do que receber aquilo que está, né, mais disponível. E aí, a Bíblia fala que esse homem veio, questionou a Deus, a Cristo, perguntando para ele o que precisava fazer para herdar a vida eterna. Como a gente percebeu aqui, a herança é algo já recebido. É só nascer, já é herdeiro. Se você nasceu nesse mundo, deixa eu te dizer uma coisa, você já é um herdeiro do reino do céu. O céu já está para ti, ok? Então, a Bíblia diz que Jesus somente aqui falou, ressaltou os mandamentos para deixar bem claro que nós não devemos ir para extremos. Em que sentido? Achar que porque é de graça, eu posso fazer de qualquer maneira. Ah, não, hoje eu estou de boa, eu vou. Ah, não, outro dia eu não vou. Né? E olha que interessante. Ok, a gente devolve o dízimo e oferta. Mas você, quando entra naquela porta, a irmã da recepção cobra ingresso para você estar aqui? Não. Ok? Não é pago. Você paga alguma coisa para escutar alguém vir cantar aqui na frente? Como nos shows, né? Nos eventos dos shows, a pessoa vai lá, paga o ingresso, às vezes fica dias dentro de uma fila para ver um cantor. Você faz isso? Não. E às vezes a gente fala assim, ah, hoje eu tô muito afim, não vou na igreja. Não damos valor para o que é de graça, né? Não damos valor para aquilo que não tem uma cobrança, né, por cima. E aí, Jesus ele fala o seguinte, olha filho, a salvação já é. O céu já está. O reino de Deus já está disponível para você. Ok? Só que não é do jeito, de qualquer jeito. Não é fazendo as mesmas coisas, não é tomando uma atitude contrária ao meu caráter que você vai conseguir estar lá. Ele diz o seguinte, você já leu o que diz na lei? Não matarás, não roubarás, não furtarás, não falarás falso testemunho, não difamarás as pessoas, honra o teu pai e tua mãe. E aqui ele menciona mandamentos que estão relacionados com o meu convívio com o meu próximo. O meu próximo. Por quê? Por que Jesus fala isso? Por que ele não toca no terás outro Deus diante de mim, não inclinarás a imagem de escultura? Por que ele não toca nesses mandamentos? Porque o contexto aqui me diz que esse rapaz, ele era um judeu. Ele conhecia tudo isso. Né? E outra, a Bíblia me ensina que como eu posso amar, adorar um Deus que eu não vejo, se as pessoas que eu vejo eu não trato bem. Entende? Então ele quis ressaltar e tocar num ponto importante. Ele falou assim, olha, você quer ir para o céu? Você ama a Deus? Acredito que sim. Mas olha, ame as pessoas ao seu redor. Respeite o seu pai, respeite a sua mãe. Não traia a sua esposa. Não roube o seu irmão. Entendeu? E aí aquele homem falou, Senhor, tá de boa, isso aí eu faço desde que eu sou pequeno. E aí vem aquela velha justificativa do ser humano, né? Tem gente que fala assim, ah, eu não preciso ir para a igreja. É só eu ficar aqui, eu não mato ninguém, não roubo ninguém, né? E aí, conforme Paulo disse em Efésios, tem muita gente que acha que a salvação é por meio do quê? Do que eu faço ou deixo de fazer. Ah, não, eu não como carne, né? Porque se você come carne, você não vai para o céu. Tem gente que fala isso, cuidado, hein? Tem gente que fala isso aí. Ó, quem come carne não vai para o céu. Entendeu? Ah, o pessoal que é da outra igreja e não guarda o sábado não vai para o céu. Ó, fulano não vai para o céu, ciclano não vai para o céu. E a gente determina condenações para as pessoas. Eu não sei se eu falei isso no último sermão aqui, mas eu falei assim, nós somos propícios a julgar as pessoas. É normal do ser humano. Você olha para alguém e fala, ei, fulano não tem jeito. Ah, ciclano já não tem salvação. Não fui com a cara daquele fulano ali. Entende? A gente já tem essa tendência a julgar as pessoas. O que a gente não pode fazer é permitir que o nosso julgamento leve a uma determinação de condenação. A gente achar que uma pessoa não tem salvação e a gente isolar aquela pessoa, ignorar
e desenvolver uma certa conduta para ela como se ela não fosse o quê? Ninguém. Porque a Bíblia diz que Jesus ele veio o quê? Salvar e buscar aquilo que se havia perdido. E Jesus não se importou se era uma prostituta, se era um publicano, se era um bêbado, se era um mendigo, Jesus estava lá. E esse era um dos maiores questionamentos dos líderes, né? Ó, esse daí come com essa gente aí? Eles não merecem. E a gente às vezes faz a mesma coisa. Ó, fulano não merece, tá lá, né? E aí a gente se vale o quê? Daquilo que nós fazemos. Não, porque eu vou na igreja. Não, porque eu estudo. E a gente acha que isso é garantia do quê? De salvação. Mas a Bíblia, Jesus deixa bem claro isso. Fala assim, ó, você guarda? Ok, você guarda. Legal, né? E aí o homem se encheu, né? Opa, então eu já estou lá. Se eu faço tudo, se eu obedeço tudo que Jesus está falando aqui, se ele falou que para ir para o céu tem que guardar os mandamentos, está feito. Minhas obras estão me caracterizando aí, me já destinando ao céu. Mas aí, Jesus continua olhando, e olha que interessante. Olha o que diz aqui. Deixa eu ver aqui. Versículo 21. Olha que interessante, versículo 21. E Jesus olhou para ele como? Hã? Versículo 21 de Marcos 10. Como Jesus olhou para aquele homem? E Jesus, olhando para ele com amor, lhe disse: falta-te ainda uma coisa. É interessante por que esse texto ele começa assim. E por que muitas vezes a gente fala para os nossos filhos: filhos, não faça, não faça. É porque a gente odeia eles? É porque a gente quer oprimir, reprimir eles? Jesus, ao mesmo tempo que ele vai dar uma advertência, falar para ele, olha, ainda te falta uma coisa. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz que ele olhava com amor. Sabe o que isso me ensina? Toda disciplina, toda repreensão deve ser feita com amor. Ok? Tem pai que eu acho que gosta, né? O filho apronta, faz arte, tira o cinto lá. Né? E aí cria gosto. Mas a Bíblia fala que nós devemos repreender os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor, os membros da nossa igreja com amor, amor. E aí ele olha para aquele homem tendo misericórdia, porque aquele homem fala o quê? Não, eu já estou, porque eu já sou, né? Já estou lá no céu, já guardo tudo, já sou perfeito. Pobre, coitado, cego e nu. E muitas vezes nós encontramos a mesma condição, achando que estamos já suficientes para o céu. Né? E propriamente Jesus disse uma coisa uma vez, não disse? Jesus veio salvar aquele que está em pecado. E mais alegria no céu o quê? Para aquele que se reconhece que é pecador e se arrepende, do que aquele que acha que já está. Já é. Entende? E aí Jesus toca numa ferida importante aqui, e ele fala, olha filho, uma coisa ainda lhe falta. Uma coisa ainda lhe falta. E aí ele fala o seguinte, ele fala assim, ó, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E aquele homem ficou feliz, porque ele falou, não, agora eu vou vender tudo. Agora eu vou para o céu, porque eu já guardo. Vendo tudo, dou para as pessoas pobres, pronto, já estou no céu. Foi assim que aconteceu? Não. A Bíblia fala que, infelizmente, aquele homem ele foi triste, porque ele possuía muitas riquezas. Um princípio bíblico, e quando nós vemos alguns textos que falam sobre aqueles que estarão e não estarão no céu, um deles é o quê? A avareza. Já ouviu falar dessa frase? A avareza? Olha o que é a avareza. Eu pesquisei aqui. A avareza é a qualidade ou característica de quem é avarento. Oh, legal, né? Mas eu não sei o que é avarento. Aí diz assim, de quem tem apego excessivo ao dinheiro ou às riquezas. Falta de magnanimidade, de generosidade, mesquinharia, mesquinhez, sovinice. É isso que é avareza. É aquela pessoa, minha mãe dizia uma coisa, tá? No passado, morreu já, dizia para mim, falava assim para mim, você só quer que venha o seu reino.
mas que seja feita a minha vontade, nada, né? Então, eu era bem difícil, né? Então já deu para entender. A avareza, diz aqui um texto, ela é e sempre foi a forma mais comum de idolatria. Aquele homem podia, talvez, obedecer aos pais, não matava, não roubava, não ficava falando dos outros, né? E é interessante que, até na lei humana, se você mata, preso. Se você rouba, é preso. Se você adultera, pode ser. Se a mulher denuncia que você não paga pensão, você vai preso também. Entendeu? Se você difama, a difamação também pode gerar problemas e até mesmo cadeia. Sabia disso? Agora, orgulho, egoísmo, inveja. Você é preso por ser invejoso? Por ser egoísta? Por ser orgulhoso? E aí ele fala, filho, ainda te falta. E é interessante que, ao mesmo tempo que nós temos que entender que a salvação nos está disposta, e nós já estamos com o pé dentro do céu, ao mesmo tempo nós temos que olhar para Cristo e ver que ainda nos falta. Por isso que eu falei, ok? Devemos buscar um equilíbrio. Não devemos crer-nos suficientes e santos ao ponto de dizer, Senhor, já me leva que eu não sou daqui mais. Ao mesmo tempo que nós devemos entender que nós devemos melhorar a cada dia. Nada é bom que não possa melhorar. Estamos excelentes, mas devemos melhorar. E olha o que diz aqui. Diz assim, pessoas se unem, se separam, cometem crimes e até mesmo perdem a vida em nome dela, da avareza, né? Então Jesus ressaltou exatamente isso àquele homem. Falou, filho, ainda tem uma coisa, ainda há algo. Você ainda precisa melhorar, ok? E essa melhora não é para alcançar o reino de Deus. Na verdade, tudo isso que Deus está falando, e agora eu vou explicar isso, é porque Deus sabe que se uma pessoa é avarenta, orgulhosa, egoísta, desobediente aos pais, não achará felicidade lá no reino de Deus. Porque não será um local natural para ela. Quando Deus diz, os bêbados não entrarão no reino do céu, é porque lá não vai ter bebida fermentada. Vai haver fruta fresca, ok? E a pessoa vai chegar lá e vai falar, Senhor, cadê a cachaça? E Deus vai falar, filho, aqui não tem. Fala assim, ixi, onde eu compro? Eu falo, desce mais embaixo. Entendeu? Não vai haver felicidade. E aí talvez nós podemos pensar assim, então, peraí, se eu obedeço, se eu faço aquilo que Deus pede, então eu sou salvo, então, ou seja, se eu não faço, Deus me condena. Então, pá, Deus é cruel. E tem muita gente que pensa assim, Deus é tirano. Se você faz o que Ele te diz, você fica bem. Se você não faz aquilo que Ele te diz, você não vai ficar bem. A Bíblia diz que há dois caminhos, é salvação para a justiça e condenação para o pecado. Então, se eu não estou na justiça, o que me resta é condenação? Onde está a misericórdia de Deus? E eu gosto sempre de exemplificar com uma palavra, com uma história, né? É uma história fantasiosa, mas nos ensina algo. Imagine que um dia, o peixe, né? Peixe fala. Ainda bem, né? Peixe não fala. Imagine que um dia o peixe virasse para o oceano, ou para o lago, ou para o rio, e falasse assim, olha, sabe de uma coisa? Eu estou achando que você é muito ditador. Eu estou achando que aqui ou eu faço o que você quer, ou não existo. Então eu vou fazer o seguinte, sabe o quê? A partir de hoje eu vou viver fora de você. O que acontece com o peixe fora d'água? Morre. Viu? Até as crianças sabem. Peixe fora d'água? Morre. É a mesma coisa com Deus. Deus não fala para nós, filho, não faça, não vá, não procure, porque ele é mau, porque ele é ditador, porque ele é tirano. É que fora dele não há vida. Da mesma maneira que um peixe fora da água morre, um ser humano fora de Cristo morre também. Nós temos vários textos que falam isso. E aí ele fala, filho, falta-te uma coisa. Tá bem, você está obedecendo, você está fazendo, mas há uma coisa que ainda está preenchendo o seu coração. Nós vemos um texto que diz, busque primeiro
e a sua, e as coisas serão feitas. E Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Nos mantém, nos sustém. Foi Ele quem criou o mundo, criou a vida, nos deu a origem. Por isso que a Bíblia diz que fora dele não há vida. Por isso que nenhuma condenação há, segundo Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que era estar em Cristo Jesus? É como um peixe dentro d'água. É aceitar aquilo que de graça recebemos, a vida, a existência. E respeitar aquilo que ele é. O peixe respeita a lei da natureza. Ele sabe que muito tempo fora d'água acabou para ele. Nós devemos respeitar a natureza também. Muito tempo fora de Cristo é morte. Por isso que muitas pessoas que hoje dizem assim, eu não preciso da igreja, eu não preciso de Deus, eu adoro do meu jeito. Com o tempo vai o quê? Perdendo vitalidade. É como você tirar uma brasa de um fogo, né, de uma fogueira, e deixar ela do lado. Ela queima, mas ela vai perdendo o quê? A sua vitalidade. Ela vai se consumindo, até se tornar o quê? Uma brasa negra, né? Um tronco negro ali. Ela pode voltar a queimar? Pode? Mas o que tem que fazer para ela voltar a queimar? Voltar-se para o fogo. E quando volta o fogo, conforme ela estava apagada, agora ela vai levar um tempo, mas ela vai aquecendo, aquecendo até voltar a pegar fogo. Nós, fora de Cristo, vamos ser como essa chama, que vai se apagando, se apagando, se apagando. E aí a gente vai achar que, não, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, tá bem. É só eu ficar a minha vida aqui, eu não preciso estar ali, não preciso me envolver, não preciso me relacionar. Entendeu? E aí por isso que ele fala, olha, você está amando mais os seus bens do que as pessoas. E aí ele derruba toda a farsa daquilo que o homem falou. Senhor, tudo eu tenho guardado. Mas Jesus deixa claro que, filho, não tem. Não tem. Porque você não está disposto a entregar os seus bens para ajudar as pessoas que precisam. Você não está disposto a entregar aquilo que você adquiriu, porque aquilo que você adquiriu, os bens que você tem, estão ocupando o meu lugar no seu coração. E aí a Bíblia diz que ele foi o quê? Triste. Triste. Porque aquele homem possuía o quê? Muitas coisas. Eu vou ler um texto aqui. Deixa eu ver, fechou? Está lá no livro Desejar a Tuas Nações. Ele vai fala assim, sua afirmação de haver observado a lei divina era um engano. Mostrou que as riquezas eram seu ídolo. Não podia guardar os mandamentos de Deus, enquanto o mundo ocupasse o primeiro lugar em suas afeições. Amava os dons divinos, mais que o próprio doador. Muitas vezes nós estamos adorando as criaturas em vez do Criador. Criador. E aquilo que Deus mostrou a esse homem, Deus ele tem mostrado a nós a cada dia. Lembra o texto? Devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E a minha pergunta é, quantos gostariam de ir para o céu? Amém. No seu lar, na sua casa, Cristo é o primeiro? Ele ocupa o primeiro lugar? O primeiro espaço? Ou será que a gente está adorando criatura em vez do Criador? Ou até mesmo, nós estamos colocando a nossa família, os nossos filhos, a nossa esposa, em primeiro lugar, antes que Deus. E eu falo porque é uma luta, porque às vezes a gente enfrenta batalhas dentro do nosso lar. E a gente fala, não, vou deixar a igreja. Por causa dos filhos? Da esposa? Criatura em vez do Criador? Às vezes a gente valoriza tanto esse mundo. Lembra que eu falei que a gente prefere pagar pelo pecado do que receber de graça salvação? A gente chega cedo no trabalho, veste o uniforme, veste a camisa, esforça-se, faz o melhor para o reconhecimento de um homem. Mas na igreja de Deus, eu chego a hora que eu quero, eu visto a maneira que eu quero, eu falo as coisas que eu quero. Entendeu? Que o que Deus está falando, o que Cristo falou aqui, não é algo de outro mundo? A única questão é que, segundo Paulo,
há dois senhores. E ele fala, a quem nós nos dedicamos para servir, a ele somos. Se é o meu chefe no trabalho, ele é meu Senhor. Agora, se é a Deus, se é a Cristo, nós receberemos a vida eterna. Então, a grande questão é, não há necessidade de você fazer nada para que você seja salvo. Porque a salvação é um dom divino. Mas o que você faz vai refletir se você está desfrutando, recebendo na sua vida essa salvação, ou você simplesmente fala de boca, mas a sua vida não está manifestando. Lá em Efésios, volte lá para Efésios, capítulo 2. A gente leu o 8 e o 9. Olha o que diz o 10. Olha o que diz o 10. Ele fala para que, não por obras, para que ninguém se glorie, mas o 10 diz assim, porque somos o quê? Feituras suas, criados em Cristo Jesus, para o quê? Boas obras, as quais Deus preparou para que andemos nelas. Então, para nós, honrar pai e mãe, escuta aqui, ó, honrar pai e mãe não é para ser salvo, é porque já somos. É porque os nossos pais nos amam desde antes do nascimento, nos provêm, nos sustêm, nos abraçam, nos orientam, antes mesmo de nós existirmos. Assim também é com Deus. Honrar pai e mãe? Matar, adulterar? Não é para alcançar, é porque já fomos alcançados. E se nós formos alcançados, o amor ao próximo será evidente. A busca da salvação do próximo e da minha também será evidente. Será algo natural. Será como um peixe nadando dentro da água. Tem liberdade para nadar, mas precisa seguir as regras do mar. Fora dele, morre. Fora dele, morre. E eu termino com outro texto aqui que diz assim: Jesus olhou com amor para o jovem e fielmente lhe mostrou sua deficiência na observância da lei divina. Não amava o próximo como a si mesmo. Seu amor egoísta às riquezas era um desafio, um defeito, que se não fosse reparado, o excluiria do céu. Todos queremos ir para o céu. A questão é, o que ainda impede que eu vá? O que ainda impede para que eu esteja lá? O que ainda impede no meu coração para que eu tenha um encontro pessoal e verdadeiro com Cristo? Meu rogo essa manhã é para que tenhamos um fim diferente daquele homem. Aquele homem foi triste, porque tinha muitos bens. Mas o meu desejo é que nós possamos nos desfazer de tudo aquilo que nos separa de Deus. E com alegria, com felicidade, receber o reino do céu. E ele fala o seguinte, vai e vende tudo, segue-me. Tira isso do teu coração, que te impede de ter um encontro com Cristo. E depois, segue o Mestre. Siga ele. E o que significa seguir o Mestre? O que Jesus mais gostava de fazer? O que dava gosto a Jesus? O que mais ele apreciava fazer? Pregar o Evangelho e salvar aqueles que se estavam perdendo. Deixe o egoísmo, o orgulho, a vaidade, as ambições de lado, a inveja. Tire isso do seu coração, para que então, através da sua vida, pessoas possam reconhecer a Cristo. E como diz, em outro texto, que nós possamos ser um rio a fluir de água viva para as pessoas que têm sede nesse mundo. A sede de Cristo. E se nós fluímos, é porque nós somos realmente refletidores de quem é Cristo. A imagem de Cristo. Amém? Vamos